sobre esse assunto, que é o maior evento da história da humanidade. Nada se compara ao que Cristo sofreu na cruz, nada se compara à história da redenção alcançada através de Jesus. Essa história de redenção inclui a minha vida, inclui a sua vida. Essa história de redenção, de amor, de entrega completa, transforma o meu viver e transforma o seu viver. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as suas perspectivas, eu não sei tudo o que você pensa sobre a Páscoa, mas o que eu sei é: Jesus morreu na cruz para te salvar. Nós estamos contando essa história através de uma trilogia. 3 histórias que se confundem e se fundem entre si, apontando para algo que é primordial, para algo que é fundamental. Estamos traçando um caminho que se chama o caminho para a redenção, o caminho para a salvação e transformação. Tudo que vocês viram até então, tudo que vocês ouviram e participaram, são passos deste caminho que eu e você precisamos caminhar todos os dias, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Esses passos devem nos conduzir à redenção, porque esse preço foi pago na cruz do Calvário. Primeira parte, nós falamos de manhã sobre a ceia da redenção, onde os discípulos se juntaram com Jesus. Esse foi um dos seus últimos momentos, e ali então ele deu normatizações que mudaram a concepção deles. Eles ficaram fazendo uma cerimônia da Páscoa, da ceia, baseado na libertação que o povo alcançou no Egito, mas a partir de então é uma nova perspectiva. Não é a liberdade do cativeiro egípcio, é a liberdade do cativeiro do pecado. Isso nos traz a realidade de que o que tem nos deixado cativos, o que tem nos tornado cativos, o que tem nos aprisionado e feito com que nós pudéssemos viver sem esperança, sem alegria, sem paz. Segunda parte, ainda de manhã nós falamos sobre essas últimas instruções, onde Jesus nos convida a mudar a sua história e a partir de então ter um novo caminhar. Agora não é simplesmente como o povo do Egito, vivendo de milagres em milagres, buscando milagres em milagres, buscando cura, buscando o extraordinário, mas ser a partir de então o objeto do extraordinário na vida de outras pessoas. Ser não a busca do milagre, mas ser um milagre na vida de cada um, de transformar o mundo a partir da minha vida e daquilo que eu entendo sobre a palavra de Deus, sobre a concepção de Deus. Se o cristianismo não for praticado no dia a dia, então ele é uma utopia, ele é algo que é falso, é decadente, é uma firula ou uma figura de linguagem. O cristianismo precisa ser real. Eu preciso assumir um compromisso real, um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eu preciso vivenciar isso em todos os meus atos, em todos os meus passos, em toda a minha fala, porque aquele preço que foi pago foi caro demais para que eu possa negligenciar, para que eu possa deixar de lado. E agora nós estamos vivendo essa terceira parte dessa trilogia, que é sobre a paixão de Cristo, o que muitos chamam de momento da crucificação, ou o apogeu daquilo que o Senhor veio fazer na terra. Jesus humano veio com uma missão bem específica: salvar o mundo, transformar o mundo. Mas ele não poderia fazer isso lá do céu, pastor. Ele não poderia simplesmente estalar os dedos e aí sim então começar a transformar. Diabo, vai para o inferno, para de tentar essas pessoas. Você é humano, você é fraco, você tem cedido. Agora eu vou te dar um superpoder e você nunca mais vai pecar. Sim,
onde ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Grave isso no seu coração. Imagem e semelhança de Deus não é fisicamente, não é de uma forma estrutural, mas na capacidade de se relacionar de forma íntima, contundente com o Senhor. Os anjos não podiam fazer isso. Os anjos apenas obedeciam ou não obedeciam. Os animais criados, toda a criação, simplesmente se rendia diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada que foi criado jamais teve o poder de se relacionar com Deus, de argumentar com Deus, inclusive de escolher ou não Deus. Apenas o homem, apenas eu e você. E Deus fez isso de forma proposital, para que seja de forma intencional o meu relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso, isso é grandioso demais, isso é algo que transforma a nossa vida. Mas sabe, no final dessa história de Jesus, ele então passa pelos discípulos, instrui os discípulos, e então ele chega no Getsêmani, como nós vimos encenado aqui, e ele então é preso, e durante o tempo que antes da crucificação ele sofreu todas as formas de tortura possível. Quando nós olhamos hoje, há mais de 2000 anos depois, sobre essa história, nós entendemos a palavra de Deus quando diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, e assim foi. Tudo aquilo que eu posso produzir de mal, tudo aquilo que eu posso produzir de desonroso, tudo aquilo que eu produzo naturalmente, que me leva a uma fraqueza humana, que me leva à corrupção humana, tudo isso Jesus sofreu na cruz do Calvário. E se tem uma coisa que Deus não consegue conviver, é com essa corrupção humana, é com essa maldade humana. Se tem algo que Deus não consegue conviver, é com a maldade da humanidade. A palavra de Deus nos diz então aqui que por Deus ele foi atingido e afligido. Você sabe o que isso significa? É que toda a raiva, toda a ira de Deus, não contra o homem, mas contra aquilo que o homem produz, contra aquilo que eu produzo, que você produz, contra os meus pecados, contra os seus pecados. Pense aí nos seus pecados que você cometeu ultimamente. Tudo isso Deus abomina, e Ele tem ira desses sentimentos, dessas ações. Ele desforrou, essa é a palavra, desforrou tudo em Jesus. Ele permitiu que Jesus fosse chicoteado, afligido, moído, destruído, humilhado por causa dos nossos erros, por causa dos seus erros. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não fez nada de errado, mas eu e você fizemos e continuamos a fazer. E tudo isso Deus não consegue conviver, mas Ele também não consegue deixar de conviver comigo e com você. Ele nos ama demais. Então Ele envia Jesus para ser atingido e afligido com toda a ira dele sobre o pecado. Você já tentou imaginar o que seria a ira de Deus? Você já tentou imaginar o que seria sofrer a raiva de Deus na sua pele? Foi tudo isso que Jesus sentiu. No lugar que Jesus tomou na cruz do Calvário, foi o meu lugar, foi o seu lugar. Era você que deveria estar ali. Era eu que deveria estar ali preso, humilhado. Sabe, do Getsêmani até a crucificação, muita coisa aconteceu. Muitas coisas Jesus sofreu. E a gente precisa entender isso de uma forma muito contundente, porque as pessoas, tudo
todo o fato, toda a narrativa nos evangelhos apontam para duas reações distintas, duas concepções do que a crucificação, do que a paixão de Jesus significa. Primeira coisa são as reações dos que assistiam. Algumas pessoas assistiam àquele fato. Jesus não simplesmente, eles não fizeram lá, como a gente costuma dizer na surdina, pegaram ele e botaram na cruz, ou então pegaram ele e mataram em qualquer canto de esquina como um bandido comum. Não. Eles fizeram questão de tratar Jesus de uma forma melhor, de expor Jesus para que servisse de exemplo para todos aqueles que se voltavam contra a opressão de Roma, do Império Romano. A primeira reação que eu gostaria de retratar aqui era a reação dos soldados romanos. Eles eram pagos por Roma, viviam por Roma, eles simplesmente vestiam a farda, podemos dizer assim, com a logomarca e a patente de Roma. Eles defendiam Roma, e Jesus não foi crucificado por ser bandido, mas por se opor a um sistema de corrupção, um sistema de destruição da humanidade. Aqueles soldados, então, eles maltrataram muito Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Ou seja, eles pegaram uma bebida ali fermentada para aumentar ainda mais a sua dor. Algumas traduções dizem que isso era algo significativo a vinagre. O que o vinagre faz no sangue? Corta, deixa cada vez mais fino, para que escure de forma mais rápida, para que seja destruído de forma mais rápida, para que todo o organismo, para que as feridas não sejam apenas externas, mas que seja também interna, hemorragia, destruição, dor, sofrimento completo, ininterrupto. É isso que eles queriam. Também tem a reação daquelas pessoas que estavam caminhando. Nós vemos às vezes em filmes ou encenações Jesus passando ali com a sua cruz e as pessoas chorando, clamando: ah, tadinho, tenha misericórdia, não faça isso com meu Salvador. Nós costumamos ver isso, só que isso é apenas em filmes, porque na realidade, olha o que aconteceu: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Estava todo mundo zombando, inclusive quem nele havia obtido milagres. Quem antes ficava atrás de Jesus: faz um milagre aí, cura meu filho aí, ressuscita os mortos aí, me dê pão, multiplique esse pão, multiplique o nosso sustento. Agora chamava de Jesus: você não era o Messias, você não era o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus. Essa cruz. Ainda hoje, pessoas zombam de Jesus. Pessoas zombam ao fazer disso daqui apenas um amuleto. Pessoas zombam ao fazer com que as suas vidas não reflitam a mensagem da cruz. Pessoas zombam ao pedir a Jesus e fazer de Jesus um self-service de milagres, de curas, de restauração. Deus, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, faça isso para mim. Eu determino em nome de Jesus. É zombar de Jesus. E não entender a maravilha desse amor grandioso, tão generoso. E tinha ainda mais uma reação. Até o criminoso que estava preso junto com Jesus no rodeio, tenta imaginar, até quem estava ali por culpa própria começou a questionar Jesus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo, salve-se a si mesmo e a nós. Tem que imaginar por que Jesus passou por tudo isso. Por que Jesus sofreu todas essas coisas?
Ele tinha poder para descer dali e largar toda essa história. Ele tinha poder para falar: olha, vocês estão com muitos problemas, olha, vocês não entenderam a minha mensagem. Eu passei aqui um tempo com vocês, falando, pregando, ensinando, operando maravilhas para mostrar quem eu sou. Eu vim aqui falar com vocês sobre um amor que transcende a vida prática. Eu vim aqui falar de perdão, eu vim aqui falar de salvação, e vocês não entenderam nada disso. Então simplesmente eu vou descer desse lugar, porque eu sou Deus e vou mostrar para vocês, e vocês que se virem com seus pecados. Ele poderia muito bem ter feito isso. E talvez você esteja perguntando: por que não fez? Por que ele não saiu dele? Por que ele não arrancou com seus superpoderes os cravos das mãos? A própria resposta é dada pelo próprio Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, pois não têm a noção do que eles são. Pai, perdoa-lhes. O que Jesus está respondendo é: eu tenho um amor tão grande por cada um de vocês, que por mais que vocês me insultem, eu não tenho a capacidade de odiar vocês. É um amor imerecido, é um amor sublime, é um amor completo, é um amor que redime e restaura. Que amor é esse? Que ao invés de condenação, súplica por perdão pela minha vida e pela sua. Precisamos entender um pouquinho sobre esse grande amor. Que amor grande, que leva um homem sem culpa a morrer numa humanidade cheia de culpa. Que amor é esse que me transforma num ser completamente liberto à custa do sangue de alguém que nasceu livre? Que amor é esse que me constrange ao ponto de não entender e achar que preciso merecer ou fazer algo para merecer esse amor? Que amor é esse que faz com que você possa refletir nesse exato momento em toda a sua história, toda a sua trajetória, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já falou que machucou outras pessoas, que entristeceu outras pessoas, tudo aquilo que você continua fazendo, tudo aquilo que te aprisiona, todo o pecado que você costumeiramente faz e que você faz inúmeras promessas: eu vou deixar, eu vou me libertar disso, é a última vez, Senhor, me livra disso, Senhor, que eu nunca mais faço. E que ainda assim, sabendo quão falho eu sou, sabendo quão falho você é, ele morre na cruz do Calvário por mim e por você. Ele se entrega, ele se envolve em sangue para cobrir e pagar por algo que eu e você estávamos condenados a. Que amor é esse? Como entender isso? Como associar isso à minha vida, aos meus passos, senão aos passos da redenção? Nós falamos sobre que os evangelhos se dividem nessa história da crucificação, em que quais eram as reações dos que assistiam, e também sobre as declarações finais de Jesus, que demonstram a sua glória. Sabe, queridos, depois daquela paixão, depois de todo o sofrimento, depois de tanta dor, depois de toda a humilhação, Jesus resolve morrer. Sim, resolve morrer. A crucificação era um evento que durava em torno de 2 dias e 2 noites. Jesus morreu em cerca de 3 horas. E isso mostra talvez a crueldade com que ele foi atormentado antes. Mas um fato que é muito interessante nessa história da crucificação, da paixão de Jesus,
agora está certo, agora eu decido. Ele diz então essas palavras. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Jesus nunca ficou nas mãos dos soldados. Jesus nunca ficou debaixo da chibata daqueles que tentaram maltratar. Jesus nunca, em momento nenhum, esteve na mão de Roma, ou dos fariseus, ou de uma religião decadente. Jesus nunca, em nenhum momento, esteve na mão de pessoas que quiseram condená-lo. Jesus, em momento algum, esteve na mão de pecadores como eles e como nós. Mas se teve algo que Jesus esteve na mão o tempo todo e foi submisso o tempo todo, foi a vontade de Deus, foi ao direcionamento de Deus. Foi a vontade exclusiva do Senhor. O Getsemane, ele chegou a questionar isso. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus sempre esteve debaixo da vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é: vai lá, meu filho, morre na cruz, porque o seu sangue vai dar muita vida para muitas pessoas ao longo dos anos e dos outros anos. E vai chegar um tempo, meu filho, em que algumas pessoas estarão numa certa igreja lá em Ataíde, e eles foram convidados, eles estiveram ali e foram para prestigiar alguém, ou foram para assistir mais um evento de Natal, de tantos outros, depois de se empanturrar de chocolate, e de ver umas crianças cantando e louvando, de ver louvores, de ver um pastor que às vezes grita muito, fala demais. Mas ainda assim, meu filho, você vai estar naquele momento e você vai poder sentir o amor de Deus quando você se lembrar da sua história, de todos os seus fracassos, e de como Deus pega esses seus fracassos e os transforma na maior expressão de amor que a humanidade já experimentou, te perdoando completamente, mudando a perspectiva da sua vida, a história da sua vida, e te dando a partir de agora uma nova opção. Saia daqui, João, Maria, Antônio, Rose, saia daqui agora pensando o seguinte: olha, existe uma nova solução. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu carrego como peso, como culpa, eu deixo agora ao pé da cruz, e entendo que Jesus me purifica de todo o pecado. É o sangue derramado na cruz que me purifica de todo o pecado. Jesus expirou, Jesus está morto, o véu se rasga, a minha história, a sua história muda, muda de perspectiva. De condenados à morte, agora sentenciados por opção de Deus, e por amor de Deus e graça de Deus, a ter uma vida e vida em abundância. Basta apenas crer. Mas se a história tivesse terminado aí, nós poderíamos estar aqui hoje falando: olha, chegou na terra um homem bom, que fez coisas boas e pagou o preço. Ou então, como estamos numa igreja, poderíamos falar o seguinte: olha, um grande profeta surgiu em determinado momento, e ele falou de Deus, e ele fez coisas maravilhosas em nome de Deus, mas esse homem morreu há mais de 2000 anos atrás. Mas essa história não termina assim. Não é essa ou esse o desfecho que nós queremos dar nessa noite. E nem sou eu ou qualquer uma das pessoas envolvidas aqui que quer dar o desfecho. O desfecho nós vamos pedir a própria palavra de Deus, que dê a nós, que fala o seguinte: no primeiro dia da semana, um domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas
quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte para nos dar vida. Poderia estar procurando até agora, ninguém iria encontrar nada, porque Jesus vive, mostrou que ele era filho de Deus, mostrou que ele era o próprio Deus encarnado para mudar a minha história e mudar a sua história. Jesus não é um Marte, Jesus é Deus e transforma a história da humanidade. Jesus vive, ele ressuscitou. Umas crianças ensinaram muito bem: ele não reviveu para depois morrer, ele nunca foi limitado, ele sempre foi um Deus todo-poderoso. Ele foi o nosso Deus, um Deus grandioso. Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o Deus que te trouxe aqui para ouvir essas palavras! Quão grande é o Deus que transforma a minha vida e a sua! Quão grande é o Deus que muda a sua perspectiva de criatura condenada à morte para alguém salvo em Cristo Jesus! Quão grande é esse Deus! Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que então nós estamos procurando respostas mortas, enquanto que na verdade existe uma resposta que dá vida? Jesus é essa resposta. Por que então estamos procurando entre aquilo que não produz vida, que é a nossa própria satisfação, que é o nosso ego, que são as nossas vontades e nossas paixões, enquanto que existe algo que pode transformar a nossa vida? Ele não está aqui, ele não está aqui, ele está em tudo, ele é Deus, e ele está hoje falando no seu coração, para que você encontre as respostas que te angustiam tanto, para que você encontre nessa noite uma resposta que vai matar a sua angústia e trazer vida à esperança, a alegria, a paz, a redenção. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento, que você fechasse os seus olhos e que você refletisse sobre os rumos da sua vida, sobre as suas escolhas, sobre tudo aquilo que você passou ao longo do tempo, e que em determinado momento matou a sua esperança, em determinado momento matou o seu amor próprio, matou a sua alegria, aquilo que roubou de você a paz, que roubou de você a sua família, que roubou a comunhão entre pais e filhos, entre filhos e pais. E aí você pensasse justamente naquilo que rouba de você o futuro e a forma como você enxerga esse futuro, que roubam passos certos e que te fazem trafegar em passos sinuosos, tortos, sem destino, sem paz. Sabe, Jesus veio para responder essas lacunas da sua vida. Jesus veio para transformar isso e mudar a sua realidade. A única coisa que Ele quer de você nessa noite é que você fale do fundo do seu coração: Senhor, não quero mais viver em prol de uma vida morta, porque o Senhor está vivo. Eu não quero cultuar um Cristo preso numa cruz, mas aquele que venceu a cruz. Eu não quero mais, ó Deus, acreditar em histórias, mais histórias. Eu quero agora que o Senhor faça a minha história valer a pena. Transforme completamente.
Está pensando nisso de forma sincera. Se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração e te incomodando nesse exato momento, eu quero então que você faça uma oração comigo. Você vai repetir as minhas palavras, por favor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, ó Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar os meus caminhos na Tua direção, ó Pai. Eu quero consertar a minha vida e quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu assumo um compromisso real de Te servir, de Te honrar e de Te amar com muita intensidade, de viver um relacionamento pessoal com o Senhor. Senhor, a partir de agora, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, e quero que o Senhor cuide de mim como filho, da mesma forma que o Pai amoroso cuida do seu filho. Cuida do meu coração, ó Deus, cuida da minha alma, muda a minha história, restaura, ó Deus, as feridas que foram abertas ao longo da vida. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o grande Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, e nenhum outro pode declarar: só o Senhor é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Toma conta da nossa vida, meu Pai. O Senhor sabe quem fez essa oração de forma sincera. Então, em nome de Jesus, abraça, cuide deles, ame, ó Deus, que Ele sinta a sua mão de poder e graça nesse momento, nesse instante. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém, Senhor Deus. Você fez essa decisão, você fez essa escolha. No final desta porta você vai poder compartilhar comigo, falar: pastor, olha, eu fiz essa oração sobre ti de forma sincera. Então eu vou estar anotando o seu nome, o seu contato. Depois a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre a vida, conversar sobre o futuro. E se você quiser, nós podemos conversar sobre como pode ser uma nova vida em Cristo Jesus, agora com sentido, com liberdade, com graça e amor. Eu quero te apresentar um Deus que talvez você nunca tenha encontrado na sua vida, mas esse Deus mudou a minha história. Eu sou completamente apaixonado por Ele. Você também vai se apaixonar, eu tenho certeza. É o Deus da redenção. Queridos, antes de encerrarmos, eu disse de manhã que tinha uma surpresa para a igreja. Não disse? E tentaram subornar a Luciana. Falaram, mas não deixaram pistas, né? Para não gravar. A Luciana fala só para mim aqui no meu vídeo. Queridos, nós queremos lançar uma nova etapa da igreja. Nós estamos fazendo 50 anos esse ano. Você está vendo a igreja aí com alguns remendos. Nós estamos em obra, revitalização do templo, fazendo muita coisa. Dia 23 de abril, quero convidar desde já os nossos visitantes aqui a participar do aniversário. 50 anos da nossa igreja, 50 anos de história. E nós já estamos então preparando a igreja para o futuro, para algo novo, para algo diferente, vislumbrando coisas diferentes, sem se esquecer do passado. A partir de amanhã, você vai entrar no Facebook da igreja, www.facebook.com/Ibiataíde. E durante muito tempo, eu e o parceiro Júnior aqui, que está filmando, nós gravamos 40 mensagens de redenção. Essas mensagens nós estaremos soltando para o mundo inteiro, para que as pessoas participem e vejam aquilo que o
Senhor está fazendo aqui, através da sua vida. O que Deus tem feito através da nossa história é a história da redenção contada através de vídeos, através da palavra de Deus, e que impacta e transforma o mundo. O nosso objetivo é transformar o mundo. E você faz parte disso. Você faz parte dessa história. Então amanhã você pega, entra na Face da igreja e vai ter lá um vídeo, todos os dias um vídeo diferente. Nós vamos estar disponibilizando também no WhatsApp. Já está tudo pronto. Meu trabalho. Júlio teve muita paciência. Inclusive esse culto aqui vai estar lá também. E você vai poder então vislumbrar a grande, maravilhosa obra da redenção. Amém? Grandes coisas o Senhor fez, por isso estamos contentes. E esse é só o início de tudo aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Essa igreja é uma igreja viva e relevante, como é o nosso tema, e ela tem o objetivo de transformar a realidade desse bairro. E nós cremos no Deus que nos comissiona e nos manda ir, avançar. Não ficaremos parados, somos agentes de transformação. Amém, igreja? Você faz parte disso. Sonhe conosco, participe conosco, envolva-se e vislumbre a ação de Deus sobre a vida dos seus filhos. Baixe a sua cabeça mais uma vez. Que a graça salvadora, redentora de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, mudando a sua história, mudando a sua realidade, trazendo esperança, trazendo restauração, alegria e paz. Um renovo de Deus na sua casa hoje.